Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Que 2025 seja muito próspero para mim, para vocês. Que vocês tenham muita saúde mental, né? E lembrem-se que estamos em janeiro branco, mês de cuidado com a nossa saúde mental. E exatamente por isso eu vim trazer hoje o tema sobre a importância do autoconhecimento e da autoconfiança na postura profissional. Na verdade, eu vou abordar bastante aí a autoconfiança no ambiente profissional. Esse mês, esse ano, o mês de janeiro, traz a campanha Janeiro Branco, é um mês de cuidado com saúde mental. Então, entendam que o cuidado com saúde mental, ele se estende tanto no processo terapêutico, mas também além do processo terapêutico. Aproveitem o mês da campanha de Janeiro Branco, estejam comigo, venham fazer parte aí do VIA, tem um projeto VIA, tem um monte de coisa que vai acontecer que eu vou trazer para vocês, mas mais importante que isso, eu gostaria que vocês estivessem realmente perto, cuidando da saúde mental de vocês, assistindo as lives, lendo o conteúdo, fazendo terapia para quem pode, quem consegue, né? Fazer terapia, estando em processos terapêuticos, cuidar da saúde mental, cuidar da sua saúde mental, cuidar de você, não precisa ser só, no processo terapêutico. A campanha de Janeiro Branco desse ano é o que fazer pela sua saúde mental agora e sempre. Então, o que é que você pode fazer pela sua saúde mental agora e para sempre? A saúde mental a gente cuida exatamente como a gente cuida da saúde física, todos os dias, diariamente. Então, vamos falar do tema. Deixa eu enviar aqui essa live para as pessoas que estão à espera para participar e para ouvirem esse tema. Quero convidar todos vocês. Vai ser uma live bem bacana. Nós vamos falar de postura profissional. Eu vou já introduzir, dizer por que foi que eu trouxe esse tema até aqui. E mostrar para vocês um pouquinho da importância da postura profissional, né? Muitas pessoas dizem assim, eu tenho que escolher a profissão certa e ficam preocupados em escolher qual a profissão querem fazer e esquecem o principal, não é a profissão, mas é a postura, a forma como eu me coloco, mas também a forma como eu me preparo para estar atuando, seja como profissional, seja como estudante, né? Então, a postura profissional, ela começa muito antes da escolha da sua profissão. Larissa, o que é que você quer dizer com isto? O que eu quero dizer é que se você não tiver autoconfiança, a sua postura profissional, você não vai conseguir atingi-la. Então, antes até de pensar na profissão que você quer seguir, você precisa ter autoconfiança. E autoconfiança só vem com autoconhecimento, tá? E aí me dizem assim, né? Hoje eu vi o meu marido, ele chegou em casa e disse assim para mim, Larissa, estive na ótica a comprar um óculos e conversei com a senhora lá que vende o óculos e ela me trouxe sobre a filha que está fazendo um curso numa área que ela não gostaria tanto e numa faculdade que ela não é a que ela gostaria. E aí ele ficou a conversar e ele disse assim para ela, né? Parecia que já sabia o tema da live, mas ele não sabia não. Ainda não sabia quando ele teve essa conversa. E ele ficou a conversar com ela e disse assim, olha, não importa muito o curso que ela faça, mas o que importa mesmo é a postura que ela vai ter durante o curso, quando ela escolher os estágios profissionais, quando ela se alinhar com alguns professores, ser muito bem vista com alguns professores, quando ela estiver no mercado de trabalho e como ela se sente segura com aquilo que ela está aprendendo. E aí, gente, já deixo claro para vocês que a gente só tem segurança quando a gente tem autoconfiança. A gente só tem autoconfiança com autoconhecimento. Você não chega a nenhum lugar se você não tiver autoconfiança, se você não tiver autoconhecimento. E é sobre isso que a gente vai falar na live. Eu resolvi trazer esse tema porque uma amiga minha, chamada Simone, né? Ela Freitas, ela tem um Instagram muito bacana aí também, vocês podem acompanhar. A gente estava numa conversa e ela utilizou uma palavra numa frase que ela estava a dizer para uma cliente. Quando ela usou essa palavra, eu entendi o porquê dela estar usando aquela palavra, mas na hora me fez assim, opa, quando você diz essa palavra,
me remete como se fosse o pode ser isto e como se você não tivesse certeza. Só que eu sei a pessoa competente que tu és. E ela é, mas você acha que gera isso? Eu fiz em mim, gera. Eu preste atenção que se tá gerando em mim, que te conheço, que sei das suas capacidades, que já fui sua cliente, pode gerar em outras pessoas também. E olha que eu sou uma profissional de uma área da saúde onde a gente usa muito o pode ser isto. A gente não fecha logo um diagnóstico, a gente vai analisando, traz para o paciente, olha, pense nisto, veja se não é isto, mas trazer isto no contexto que ela trouxe, usar esta palavra, gerou em mim uma desconfiança, vamos dizer assim. E aí quando eu falei com ela, a gente conversou, ela trouxe, eu trouxe, e foi uma conversa muito rica. Ela disse, Lari, você precisa falar sobre isso. Várias vezes você me chama a atenção dessa coisa da postura, não que ela não tenha, tá? Muito pelo contrário, mas às vezes as frases bem colocadas, e eu digo, nossa, foi bacana você dizer isso, você pontua aqui uma coisa que às vezes é natural em mim, ou outras vezes algo que eu falei, você diz assim, ó, que tal fazer desse jeito? E eu disse, eu faço muito isto, eu percebo muito isso em mim também. E eu percebo muito isso nas outras pessoas. Ela fala mais no seu Instagram sobre isso. E como foi no momento que eu estava criando conteúdo, né, eu disse não, nada é por acaso. E nós psicólogos junguianos não acreditamos em acasos, né, e sim sincronicidade. Então quando a coisa chega é porque tem algo ali que a gente precisa olhar. E como eu tive muitos anos também trabalhando com recursos humanos, eu disse, está no momento de eu juntar as peças, vamos falar de saúde mental e vamos falar da nossa vida profissional, da nossa saúde profissional. E aí, gente, eu vou começar aqui já introduzindo para vocês que por muito tempo eu reclamei da minha profissão, mas eu não olhei a minha postura profissional. Por muito tempo eu dizia, nossa, a psicologia clínica ela é tão ingrata, ela é tão solitária, né? Porque você e o seu paciente, o retorno é tão lento, porque você precisa aprender tanta coisa para ter retorno. E eu percebi que toda essa reclamação, com ou sem fundamento, era muito baseado na minha forma de me colocar, como eu me posicionava e a falta de confiança que eu ainda tinha em estar ali, exercendo aquela profissão. E o que eu percebi? Na virada de chave, quando eu comecei a ganhar autoconfiança, ou seja, confiar na minha capacidade profissional, eu comecei a ter mais pacientes, eu comecei a ver outras formas de atuar na psicologia, que não precisa ser só o consultório fechado, um psicólogo. Então agora estou entrando em outras áreas, inclusive na teoria sistêmica, por exemplo, atendendo famílias, não só mais individual, mas agora atendendo a famílias. Estou num projeto bem bacana de atendimento de família com uma colega também psicóloga. Estou fazendo outros trabalhos em associações, então fui expandir. Quando eu estava estava na falta de postura, não tinha expansão. E hoje eu percebo que a partir do momento que eu tomei, né, a confiança, a segurança profissional, o que aconteceu? As coisas começaram a fluir e a mudança de postura veio também. Então, falar de mudança, falar de autoconfiança, a gente precisa saber que a partir do momento que a gente ganha autoconfiança, isso vai influenciar diretamente na forma como as pessoas enxergam você. Boa noite, Filomena. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Vai intervir na forma como as pessoas, influenciar as formas como as pessoas te olham, te respeitam, mas também vai influenciar na sua produtividade, nos seus resultados e principalmente no retorno financeiro. Quando a gente tem autoconfiança, a gente transmite credibilidade. Isto é importantíssimo. Às vezes você está vendendo algo, vendendo um produto, vendendo um serviço, e todos nós, né, vendemos de alguma forma. Às vezes a gente vende internamente. Quando você trabalha numa empresa e você vamos supor, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o cabeleireiro, a manicure, a
advogado de uma firma, às vezes você está servindo, quando você trabalha para uma firma, para uma empresa, você está servindo os clientes internos, às vezes os externos, os que adentram essa empresa para comprar o serviço, mas também os clientes internos, né? Para quem aí tem vários setores. Então, quando você fica servindo a várias pessoas, vendendo um serviço, você precisa transmitir credibilidade, interna e externamente. Isto se ver como é que eu transmito credibilidade? É na sua postura, na apresentação de novas ideias, em novos projetos, nas reuniões com os colegas, por exemplo, nas reuniões de líderes, de clientes, nas negociações, você começa a transmitir credibilidade a partir da forma e da postura que você tem durante uma reunião. Quando eu trabalhava em RH, logo no meu primeiro estágio, primeiro não vou dizer, mas no segundo ou no terceiro estágio, eu tinha uma demanda alta de trabalho. E muitas vezes eu deixava a minha mesa bagunçada mesmo, porque eram muitos papéis. Imagina, eu trabalhava com recrutamento e seleção, estagiária. Então, o que é que os profissionais faziam? Entrevista lá, Larissa, até porque eu já tinha ganhado expertise. Então, vai lá, Larissa, entrevista. E eu ia entrevistar. Então, tinha turmas e turmas de 30, 40, 50 pessoas para fazer entrevistas durante um dia. Então, era muito corrido. Então, era pilhas de currículo na minha mesa, com anotações, e aquilo me deixava às vezes sufocada, inclusive, e naquela bagunça, né, porque é uma bagunça. Eu lembro de uma colega, né, uma colega na época chefe de outro setor, uma cliente, tá, uma cliente, ela era de outro setor e ela servia dos serviços, né, dos recursos humanos. Então ela chegou na minha mesa, sentou e falou: Larissa, eu sei que você é um excelente estagiário e vai ser um excelente profissional. Eu confio muito quando você faz a entrevista para mim, quando você traz, né, eu estava fazendo uma entrevista, uma vaga para o setor dela. Ela disse: eu confio muito, você escolhe os melhores profissionais, me deixa com cabelo branco de ter que escolher, mas quando eu olho para sua mesa, me traz confusão. Quando ela disse aquilo, me impactou, que doeu. E doeu, porque doeu. Porque eu disse: nossa, eu aqui me esforçando, dando o meu máximo para ser melhor. Mas ela só viu a minha mesa. E ali me fez entender a importância da postura, de ter postura perante o que você faz. E quando eu digo postura, eu não digo só o estar fisicamente ereto, por exemplo, né? Que é a postura física, mas a postura na voz, a postura nas palavras, a postura no tranquilizar para falar. Quando eu preciso muitas vezes falar com pais dos meus meninos, ou falar com um paciente, cliente, né? Eu vou chamar aqui de cliente. Na minha abordagem a gente chama paciente, mas vou chamar de cliente para vocês entenderem. Eu não falo com a mesma voz acelerada que eu falo na live. Por quê? Porque ali eu estou vendendo um outro serviço. Ali eu estou falando da saúde mental. Então muda o tom de voz. É importante essa mudada de tom de voz, até para eu acessar a pessoa que ela precisa ouvir a informação principal. Okay? Então a postura ela é no seu ambiente de trabalho, ela é na sua organização, ela é na sua voz, ela é no seu vestimento, na sua vestimenta. Você precisa ter postura em tudo e também ter autoconfiança. A partir desse momento que você vai se organizando, você vai transmitindo mais credibilidade. Quando você tem mais autoconfiança, você trabalha o quê? A sua assertividade, a sua forma mais clara de estar no mundo, mais assertiva. Então, quem não tem confiança fica falando um monte de coisa e vagando por vários pontinhos e todo mundo assim, e as pessoas se perdem na sua fala. Eu sei que tem pessoas da área de vendas que usam essa técnica de falar muito e várias coisas para a pessoa exatamente se perder no sentido de, pegar um monte de coisa e não pegar a parte principal que está recebendo algo, né? Recebendo não, está comprando algo. Né? A pessoa não entender que é uma venda diretamente. Então ele vai introduzindo vários assuntos, mas de forma geral a gente precisa exatamente de clareza, de objetividade, para vender aquilo que a gente está precisando vender naquele momento, que é o nosso serviço. Seja você profissional de que área for, se você não tem postura, você não passa a ideia de credibilidade.
Se você não comunica de uma forma objetiva, clara, coesa, você não traz confiança no seu trabalho. E aí, às vezes, eu posso até gostar de você, você pode ser legal. Boa noite, Letícia, que bom que você está aqui. Você pode ter uma postura, né, profissional, você pode falar de um jeito, mas eu chego ali do lado e vejo uma pessoa muito bem vestida, com a postura... E quando eu digo muito bem vestida, gente, eu não estou falando da roupa ideal. Eu estou falando exatamente de algo apresentável, que a pessoa esteja bem cuidada, bem apresentável. Mais importante é essa ideia de autocuidado. Olha, aquela pessoa se cuida. Isto passa uma imagem muito positiva no meio de trabalho. A forma como você fala. E aí, reduzir ao máximo palavras como: eu acho que assim fica bom. Né? Por exemplo, se você vende um produto e tem uma pessoa comprando a sua mão, eu acho que esse produto para o seu cabelo é ideal. Eu acho que essa roupa tá boa em ti. Eu acho que se a gente usar essa lei aqui, você consegue obter o que você quer para um advogado. Eu acho que se você fizer essa coisa aqui, você tem o que você quer. Eu acho. A gente tem que evitar o eu acho. O eu acho não traz segurança. Se você chegar, Larissa, eu tenho isto, isto e isto. Aí eu digo pra você, eu acho que você tem TDAH. Eu acho que você tem déficit de atenção. Quando eu uso o eu acho, eu invalido totalmente a sua credibilidade no que eu tô falando. Você fica com será, mas como eu tô falando de forma, usando talvez o eu acho, sem certeza, você vai, ok, Larissa me gerou uma dúvida, mas você vai atrás de outra pessoa, de outro profissional, para ter certeza se você tem aquilo. Então preste atenção, você não invalidou a minha fala, mas você não fechou comigo uma proposta. Você não fechou comigo no sentido de, uau, deixa eu ouvir mais de Larissa. Você foi ouvir de outra pessoa, porque eu usei o acho. Eu acho. Eu usei o talvez. Talvez você tenha. O que eu posso dizer é, olha a diferença. Você traz essas e essas e essas características. Isso são sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, da perturbação de hiperativa com déficit de atenção. Provavelmente, então, você deva fazer uma avaliação, nem digo provavelmente, digo, você deve fazer uma avaliação para verificar se você tem um transtorno. Perceba a diferença. Olhe como é diferente eu chegar, boa noite, Matilde, eu chegar e falar para vocês, pode ser que você tenha TDAH ou PHDA aqui em Portugal, né? Pode ser que você tenha. Agora, eu chego para você e digo, olha, essas e essas e essas características que você está me dizendo são características condizentes com a perturbação da hiperatividade e déficit de atenção. Sugiro que você faça uma avaliação. Olha a diferença, tá? Traz mais seriedade. Concordam comigo? Me digam se vocês concordam. Traz mais seriedade. Vocês param para ouvir de verdade o que eu tô falando. O eu acho, o talvez, o então, não traz credibilidade no seu trabalho. E eu falei aqui, Mira tá dizendo assim, boa noite, Lara, e na hora que pensei em você, recebi a notificação da live. E eu tava falando aqui que esse tema foi escolhido exatamente por uma sincronicidade, que é o que você tá a falar. E você chegou, né? Sincronicidade, eu tava a escrever o tema do mês e uma amiga, numa conversa com ela, Simone Freitas, ela trouxe pra mim que, você deveria falar sobre isso. Então, se você chegou aqui, talvez você precise ouvir algo disto, ok? Então, reduzir palavras como eu acho, talvez, não sei bem. O que eu escuto de profissionais dizer isto. Eu não sei bem se você está certo. Você está pagando um profissional. Não sei bem se você deveria usar essa cor. E o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou comprando com uma pessoa algo. Eu gostaria que dentro daquilo que ela faz, ela saiba.
Eu fui numa loja aqui em Vila Real, né? Aqui em Vila Real, lá em Vila Real, porque eu não tô em Vila Real hoje. Entrei numa loja com meu marido para comprar uma roupa. A senhora da loja, a vendedora, não é a dona, é a vendedora, ela vendeu super bem, que eu perguntei a ela assim, você tem algum curso na área de estilo pessoal? Porque ela sabia dizer o formato da camisa ideal para o corpo dele, a cor ideal, ela olhou eu não lembro o nome dela, virou minha seguidora aqui, mas eu nem lembro o nome dela, me perdoa. Porque, gente, isso sou eu, tá? Pra mim sou eu, porque de nome eu sou, mas acho que é Val, não tenho certeza. Eu sei que Val olhou todo o estilo dele, pelo que ele estava vestindo, pelo que ele disse que gostava. Ela fez da venda algo tão importante, a gente trocou tanto, foi tão rico, que tem essa loja no Porto. Mas se eu realmente for comprar outras camisas, que é uma loja masculina, vai ser naquela loja de Vila Real. E eu vou procurar saber o horário que ela está para ir lá nela. Ela se fez diferente. Não é a mesma vendedora. Não é uma vendedora igual a outra qualquer. Ela se diferenciou. A forma, a entrega. E ela não esteve ali, leve essa, leve aquela. Olha, melhor levar essa aqui, como a maioria faz, tentando te vender o produto caro. Ela vendeu o produto, o melhor produto. A gente saiu da loja, uma loja cheia de promoção. A gente levou os produtos mais caros, mas sabendo o que estava comprando, pela postura profissional que ela teve conosco. Deixa eu ler aqui, Filó. Concordo plenamente. Hoje, numa reunião, me deu muito mais credibilidade perante a apresentação da avaliação dos alunos. E isto, a forma como você provavelmente se colocou, trouxe muito mais credibilidade. Então, assim, a gente tem que ter mais credibilidade, a gente tende a ter a partir da forma como a gente fala. Agora, cuidado, porque às vezes, né, pra gente não ser impositiva, preste atenção e prestem atenção que eu, quando disse aqui que a pessoa deveria fazer a avaliação, eu não disse você tem TDAH, você tem PHDA, eu não fechei o diagnóstico. Por quê? Porque a pessoa está se apresentando a primeira vez. Claro que se for de um paciente que está comigo, eu vou dizer, olha, todos os sintomas levam à perturbação da hiperatividade e déficit de atenção. Vamos avaliar. Termino de avaliar, né? Faço a avaliação psicológica. Termino a avaliação psicológica, faço o laudo. De acordo com os sintomas tais, dos resultados dos testes esses, que afirmam aquele, negam esse, porque tem uma forma de escrever. Termino, confirma-se diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, você fecha um diagnóstico. Confirma a superdotação. Confirma-se que a pessoa apresenta, transtorno de personalidade borderline. E você fecha o diagnóstico. Mas, até chegar nesse momento da avaliação psicológica e dos resultados, eu não dou a certeza absoluta, porque eu estou falando de uma patologia, eu tenho critérios, né, muito bem estabelecidos, tem manual para isto. Mas eu não posso ficar também no eu acho, talvez, quem sabe, isto é muito superficial e não traz credibilidade no seu trabalho. Uma outra questão também importante é a tomada de decisão. Se você tem autoconfiança, você tem postura. E quando você tem postura, você sabe tomar decisões. Você acredita no seu próprio julgamento. Você acredita na sua capacidade de análise. E você assume riscos calculados. Eu vou falar para vocês um risco calculado que eu costumo tomar, né? Às vezes chegam, na minha área, no meu fazer, às vezes chegam clientes, né, pacientes muito inseguros, que não conseguem dizer um não, que ficam ali na postura de bonzinho, querendo agradar a psicóloga às vezes, inclusive, querendo mostrar que eu tô aqui fazendo terapia porque eu tô frágil, dolorido, mas eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não sou uma pessoa problemática, e fica vendendo uma postura de muito calminho, muito tranquilinho, tentando até agradar, né? Até me agradar às vezes, ou porque realmente é uma pessoa boazinha na vida. E aí muitas vezes eu chego e começo a atrasar a sessão. Escolho uma sessão e atraso. O que é que eu faço? Essa primeira sessão, isso eu já estou com o paciente, né? Já tem ali um trabalho muito bem feito com ele, um vínculo criado. E aí eu chego numa sessão e
aperto, falo um monte de coisa, chamo a atenção, né? A gente diz assim que aquela porrada do psicólogo, que às vezes o paciente sai dali muito pensativo, reflexivo, com raiva, chora. Mas aí na outra sessão o paciente vem assim, como ele tá muito no lugar do bonzinho, ele recebe essa porrada psicológica, mas se mantém no lugar ainda muito bonzinho. Aí sabe o que eu faço? Eu na próxima sessão, risco calculado, tomada de decisão, autoconfiança e postura. Eu chego e faço assim, afinal, vou me atrasar 15 minutos. E chego atrasada 15 minutos. A pessoa, e digo assim, já chego e digo, desculpa pelo atraso, precisei atrasar, mas eu vou ter que terminar no horário. Gente, qualquer pessoa se irrita com isso. A gente até aceita que o outro chegue atrasado. Mas a gente não aceita, e acontece, às vezes eu posso chegar atrasada porque eu tô com um paciente muito mobilizado e eu posso atrasar. Evito ao máximo hoje em dia, mas pode acontecer. Mas assim, você tá incomodado, mesmo que você entenda, você se incomoda, é seu horário. E aí se eu digo, vou precisar terminar no horário, qualquer um internamente fica um pouco indignado, mordido, como o Paulo colocou aí, ó, mata o outro de raiva. Só que a pessoa tá tão na postura de boazinha que ela não mostra em nenhum momento raiva. Ou ela quer tão agradar a psicóloga dela que ela não mostra que ficou incomodada. Ela não fala, eu tô falando de paciente que eu já tenho um vínculo terapêutico. Ele já sabe que pode me dizer, não concordo, Larissa, com isso que você tá a dizer. Ele já sabe que ele pode me dizer, Larissa, aquilo que você falou na outra sessão, eu fiquei com raiva de você. Eu tô falando com um paciente que já tem tempo de processo terapêutico comigo. E ele sabe que ele pode me dizer algumas coisas. E que eu também vou dizer algumas coisas duras a ele. Mesmo assim, a criatura faz, tudo bem, Larissa. Aí eu chego e falo, olha, eu fiz de propósito. Eu tô tirando 15 minutos do seu atendimento. 15 não, 25, porque às vezes eu digo que vou terminar 10 minutos antes, às vezes. A depender da pessoa. E você não se manifesta. Como é que você sente quando eu trago isto? Eu fiquei, realmente, agora que você falou, aí eu percebo quanto a pessoa ainda está no lugar de agradar aos outros e não de se agradar, não de agradar a si mesmo. E aí trabalho isto. Se eu faço isso com a primeira pessoa que aparece a primeira vez na sessão, eu vou perdendo o paciente. E eu já perdi muito paciente, porque eu dizia assim, chegou atrasado na sessão passada, eu tô cheio de coisa aqui pra fazer, peraí, 5 minutos. Atraso 5 minutos. Quando eu tava a começar, eu não tinha uma rigorosidade com o horário. Às vezes ficava muito tempo com o paciente, não porque ele demandava, mas porque eu queria entregar muito, esquecendo do horário do outro. E aí perdi muito paciente. A partir do momento que eu fiz uma análise do meu trabalho, eu disse, opa, tem algo errado aqui, mudei a postura. Então hoje eu sei assumir riscos calculados. Qual é o risco aqui? Tem um risco. Eu posso chegar, o paciente pode estar tão puto que pode chegar e desabar e dizer, não gostei, não faça mais isso, que é tudo que eu quero, né? Às vezes é tudo que eu quero, mas é um risco calculado. Então saber assumir riscos calculados. Dizer não para uma pessoa que chega e te pede uma sessão em cima da hora é um risco calculado. Dizer não para um preço que é abaixo daquilo que você acha, que você sabe que você merece, né? O que você acha que você sabe que você merece. Dizer não, você quer mudar de emprego, quer uma nova, um aumento salarial e a empresa não oferece aquilo que você quer. Então dizer não para propostas que não te validam como profissional. Isso são riscos calculados. Saber lidar com possíveis erros. Todo profissional erra. Se você não entender que a sua profissão, seja lá qual for, você vai cometer erros, você vai sofrer muito. Muito. Porque todo profissional erra. Todo. O que a gente precisa saber fazer é aprender com o nosso erro e não se sabotar. Porque a gente tende a fazer isto. Eu errei e agora eu me saboto para que... E aí eu paraliso, né? Eu me saboto no sentido de que eu fico paralisada diante do erro e vou, às vezes, indiretamente desistindo daquilo que eu estava fazendo antes. Errei, reclamaram comigo, não gostaram. Então, não, eu vou continuar, mas vai diminuindo até parar e travar. Então, presta atenção, porque se a gente sabe lidar
Se a gente tem postura e autoconfiança, a gente também sabe que a gente vai cometer erros. É exatamente isto que saber que vai cometer erros é que nos torna bons profissionais. Porque quando você sabe que você vai cometer erros, você faz com mais cuidado e cautela o seu trabalho. Você faz de uma forma mais pensada, organizada e consciente. Então a postura profissional é isto. Ter autoconfiança é você saber que você também vai cometer erros. Se é ser humano, todos nós cometemos erros. E se a gente tem ciência disso, os erros não são tão graves e tão danosos para alguém, tá? Quando eu trabalhava em RH, eu cometi um erro de ceder a um gestor de uma área, porque ele queria um processo seletivo de uma forma, foi aprovado de uma forma. Eu assinei o que foi aprovado junto com as minhas lideranças. Comecei o processo seletivo. Quando chegou, a pessoa pediu demissão de onde ela estava e para entrar nessa empresa que eu trabalhava. No dia que a pessoa foi assinar o serviço, foi assinar a requisição, ele mudou a forma do emprego dele, da forma de contratação. A pessoa já tinha pedido demissão de outro lugar. Ele virou para mim e disse: eu não posso assumir que isso fui eu que quis fazer, porque essa pessoa, se ela souber que fui eu, ela não vai desenvolver um bom trabalho. Eu preciso que ela tenha um bom trabalho para eu validar se ela precisa ficar aqui ou não. E eu disse para ela: olha, por questões de dentro da empresa, houve uma mudança. Eu jamais poderia ter aceitado aquilo. Jamais. Era meu primeiro emprego, o meu segundo emprego, vamos dizer assim. Não tinha nem 2 anos de formada, não tinha. Porque eu fui contratada antes mesmo de formar, né? Então não tinha 2 anos de formada. E aí, nessa empresa, eu cedi. E esta pessoa foi contratada na empresa. Você acha que essa pessoa ficou com raiva de quem? De mim. E quando essa pessoa teve a oportunidade, ela fez: eu nunca esqueci aquilo, você me chamou para contratar de um jeito e você me contratou de outro. E eu até hoje guardo isso e usou isto no momento onde ela pôde usar contra mim. Então foi um erro que eu cometi. Era para eu ter dito: eu não vou aceitar isto. E bater o pé com minha gestão, com minha chefe. Eu nem levei para minha chefe. Eu aceitei o que veio dele e não levei para minha chefe. Achei que era uma coisa... Eu nem sei porque eu não levei, na verdade. Eu acho que eu tava com tanta demanda, tanto trabalho, que eu achei que, tudo bem, ele vai contratar mesmo no final, porque eu sabia que ela era uma boa profissional, Mas foi um erro. Não poderia mudar. Isso, inclusive, dava o direito a ela de depois ter processado a empresa. Então, a gente precisa estar atento aos erros que a gente pode vir cometer. Quando eu aplico avaliação psicológica, é uma coisa muito séria. Eu estou dando um diagnóstico para uma pessoa. E eu fui fazer uma avaliação psicológica de uma pessoa com autismo aos 35 anos. Foi difícil, apesar de estar claríssimo, mas foi difícil para mim, porque eu sabia que eu estava dando um diagnóstico que ia interferir em mudar em toda a vida daquela pessoa. Então eu fiz com muito cuidado, com muita cautela. Disse: agora você vai confirmar isso com outros profissionais. Voltei a analisar os testes 2, 3 vezes, mesmo tendo a certeza, porque estava evidente. Mas como é um diagnóstico, é preciso ter bastante cuidado. Diagnósticos são importantes, mas não pode ser o carro-chefe na vida de uma pessoa. Então eu preciso dar um diagnóstico com muito cuidado, orientando a pessoa sobre isto. Diagnósticos são feitos sem cuidado, sem orientação, a pessoa desconfia, a pessoa não acredita, ou a pessoa veste aquela camisa e às vezes ela nem tem aquilo. Okay? Então a tomada de decisão, quando a pessoa tem autoconfiança, ela sabe tomar decisão. E mais importante, como ela sabe tomar decisão, ela passa por outro mais credibilidade, mais confiança, e as pessoas escutam ela. E, gente, se você sabe se comunicar, se você sabe transmitir credibilidade, se você tem tomada de decisão eficaz e efetiva, você vai gerar em outras pessoas respostas não tão positivas também. Isso é importante, a gente ter, saber até, né? Porque
quando você começa a se destacar em ambientes muito competitivos, isso vai gerar em outras pessoas inveja, vai gerar fofoca com você, as pessoas vão às vezes procurar intrigas contigo, e aí vem a postura interna. Ter a postura interna de eu preciso estar confiante comigo mesmo cá dentro. Eu preciso não me envolver em historinhas, porque senão a gente entra nas fofocas, entra nas confusões, vai esquecendo o seu trabalho, que é o mais importante, e vai tendo prejuízos, vai tendo perdas na sua produtividade. Então, cuidado, porque cuidado no sentido de ter atenção, porque a partir do momento que você cresce, você melhora a sua postura, você tem autoconfiança, há uma interferência, inclusive, na sua energia, né? Na sua forma de estar, e pode interferir na sua produtividade, porque as pessoas olham com os olhos, bem grandes, e começam a ficar incomodadas, acham que vocês querem tirar o lugar dela. Mas se você tem postura, se você sabe o que você faz, se você apresenta resultado, pode vir o mundo querer te balançar, né? Querer te desarmar, mas você balança, mas não cai. Por isso que é importante ter autoconfiança e estar seguro consigo mesmo. E para sair das críticas que vão surgir, né? Para se reerguer após as falhas também, porque, como eu já disse, todos nós vamos falhar. E para as pessoas olharem para você, terem admiração pelo seu trabalho, até dizerem assim, poxa, você viu como fulano é? Menino, às vezes é tão ríspido e rigoroso, porque dizem isso de quem é competente. Mas também vão dizer, poxa, fulano, quando eu precisei, ele me ajudou. Ele sabe o que ele está fazendo. Poxa, toda vez que tem um problema, um pepino, uma situação, fulano ajuda, sabe resolver. As pessoas vão te procurar porque você é a pessoa de referência no seu setor, no seu trabalho, seja ele o que for. Mas para isso é preciso que você tenha postura. E a partir disto, com autoconfiança, com postura, vai gerar o quê? Progresso na sua carreira. Seja ela uma carreira individual, como é comigo, né? Eu sou psicóloga, mas vai gerando progressos. Larissa, e esses progressos dão resultado financeiramente também, claro. Larissa, eu não tenho autoconfiança. Como é que eu faço? Você falou tudo que a autoconfiança pode fazer. Mas o que é o que eu faço? Primeiro, conhecer seus pontos fortes. Quais são seus pontos fortes? O que você é capaz de fazer? Quais são seus pontos a melhorar? O que é que você precisa melhorar em você? Né? Tanto na postura quanto na técnica. O que é que você precisa melhorar? Depois é preparar. Se preparar. Prepare-se. Prepare-se para as concorrências, prepare-se para as novidades, estejam atentos. Por exemplo, ontem ontem entrou em vigor o CID-11. O que é que muda no CID-11 para o CID-10, né? O CID é aquelas... Lembra quando vocês vão para o médico, eles dão ali CID 100 e tal, CID-10, F10, enfim, F10... e dão um número ali do CID, eles estão dizendo que vocês têm uma patologia, uma doença de acordo com aquelas características respondentes a doenças tais. A entrada no CID-11, por exemplo, para o TDAH, né? Ele vai, cada patologia vai sofrer interferência em algo, mas hoje é na funcionalidade, ou seja, o quanto você é funcional ou disfuncional em alguma coisa. Então, houve uma mudança. Eu preciso estar atenta na minha área e me preparar para as mudanças que estão a existir. Eu já não posso agora entregar um laudo, eu tenho um laudo para entregar. Né? Vou aplicar um último teste, devo entregar um laudo na semana que vem. Eu preciso já estar dentro das novas normas, porque eu já vou entregar um novo laudo. Então estejam preparados para o que muda na sua área, né? Atualizados. Outra coisa, a linguagem corporal. Eu uso muito as mãos. Mesmo que eu não queira, eu uso. Então, o que é que eu aprendi? O que é que eu posso fazer? Usar as mãos ao meu favor. Então, hoje, quando eu preciso usar minhas mãos, eu uso para falar de forma que a mão fale, que a mão contribua para a minha fala. Então, eu digo assim,
1, 2 pontos, 3 pontos, ou eu digo, então eu fui, depois eu percebi que era importante voltar, então pontos aqui, pontos lá, pontos, então eu uso a linguagem das mãos exatamente como eu quero caminhar na minha fala. Isto é importante. Né? Não dá para eu tirar algo que é muito meu, que tá ali, que tá intrínseco. Eu posso melhorar, posso melhorar, tanto que eu melhorei muito, porque antes minha mão era assim, eu tava falando e a mão sem ritmo, sem forma. Então ter postura, aceitar e ter linguagem corporal, tá? Usar do seu jeito, daquilo que é bom e positivo em você de forma adequada. Lembre-se, se vocês ficarem tendo comportamentos de massa, vocês serão iguais à massa. E nós sermos iguais a massas não gera nada. A gente tem que ter a nossa autenticidade, usar aquilo que a gente é bom de verdade e trazer para a nossa vida produtividade. Uma outra coisa aceite desafios. O profissional que ele não aceita desafios, ele não tem postura. Ele não sabe, ele não é confiante no trabalho dele, ele não gera segurança, então por isso ele não vai ser procurado por ele ser bom. Ele vai ser procurado porque talvez ele seja mais barato. Então, aceitar desafios é importantíssimo e traz essa coisa da autoconfiança. E o principal e o mais importante, busque feedback. Sem feedback, sem saber como é que está o seu trabalho, você não consegue crescer, não consegue se desenvolver e não sabe onde você está errando. Fique atento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todas as pessoas que estiveram até aqui. Essa foi a primeira live do ano. Na próxima semana vamos voltar a falar sobre autoconfiança, postura profissional. Na verdade, eu vou falar sobre postura profissional, mas não do lugar mais da autoconfiança. Vou falar um pouquinho aí sobre a saúde mental dentro do ambiente profissional e como isso impacta nos seus resultados, impacta no seu trabalho. Vamos misturar aí a parte da saúde mental e a parte da saúde profissional. E lembrem-se mais uma vez, antes de encerrar a live, Janeiro Branco, campanha de saúde mental. Esse ano o tema é o que fazer pela sua saúde mental agora e sempre. Ok? O que é que você pode fazer pela sua saúde mental agora e sempre. Beijo, obrigada a todas vocês que estiveram aqui comigo, muito obrigada. Até a próxima segunda, peguem aí o conteúdo da semana, vai resumir bastante essa live, mas também tem conteúdos para vocês pensarem, refletirem, tá? Lembre-se, cuide da saúde mental de vocês. Saúde mental importa e é vital.